No dia de hoje vamos voltar a fazer daqueles vídeos de reação a momentos antigos da política portuguesa. Muitas pessoas até podem achar que eu neste momento tenho algo em concreto contra Paulo Portas, algo pessoal. Na verdade não tenho, mas acho que é um momento que é digno de ser visto, porque Paulo Portas assume em direto que tem algum fascínio por figuras como o Dr. Álvaro Cunhal e também do Dr. António de Oliveira Salazar. E portanto, vamos ver, meus caros, esta intervenção de Paulo Portas, ver a justificação que ele dá e fazermos também uns breves comentários sobre este tema. E, portanto, vamos então ouvir Paulo Portas a falar sobre esta situação. Eu tenho, por muito paradoxal que isso pareça, tenho algum fascínio pelos doutores Salazar e Cunhal. Pelos dois? Pelos dois por razões diferentes, embora parecidas, claro, em certos casos. Acha que são... Há quem ache. É um problema há quem ache alguns traços comuns. Eu costumo dizer... Sim, há quem diga que o Dr. Cunhal é o Salazar da esquerda e só não se diz que o Dr. Salazar era o Cunhal da esquerda porque o exemplo era ao contrário, da direita. Mas eu acho que é um problema que eu costumo dizer, é um problema de PIB. É um problema de produto intelectual bruto. São homens formidavelmente inteligentes. Mesmo nos seus defeitos. No Dr. Salazar, o Dr. Oliveira Salazar, o que é que Olha, eu costumo dizer que a ideia que eu faço dele é que era um gênio de paróquia. É um gênio paroquial. Ao mesmo tempo é um homem genial na administração do poder. E eu creio que isto é quase incontestável. Não é possível assentar um regime sobre si próprio 40 anos sem ser particularmente bom do ponto de vista da administração do poder e das maldades que se fazem aos inimigos e sobretudo aos amigos. Eu acho que qualquer pessoa intelectualmente honesta que pega em meia dúzia de livros de história e gasta algumas horas a ler sobre esses livros de história acaba por chegar a esta conclusão, quer dizer, e eu acho que não há, apesar de que isso hoje é algo dramático de se dizer, eu acho que não há qualquer tipo de problema de se ter algum grau de admiração por determinadas figuras que muitas vezes cometeram erros trágicos do ponto de vista até das suas convicções ideológicas, que são convicções ideológicas com as quais, por exemplo, eu não me identifico como um todo, eu não acredito na censura como era praticada pelos regimes autoritários e totalitários do século XX, são coisas com que eu não me identifico, mas quer dizer que são figuras intelectualmente superiores comparativamente, por exemplo, aos políticos da atualidade, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. O Dr. Salazar terminou o seu curso com distinção, deu aulas, aliás, ele foi descoberto por um funcionário da Câmara, se não me falha a memória, depois foi estudar para Coimbra, completou o curso com distinção e depois de completar esse curso com distinção teve uma vida relativamente diferente, e relativamente diferente é um eufemismo, daquilo que era o seu passado humilde de filho de agricultores e também ele vindo de uma zona muito pobre e aliás ele próprio nascido num Portugal muito diferente daquilo que nós temos no dia de hoje. É um contexto completamente diferente, parece um país diferente, parece outro país, literalmente. E, portanto, estas figuras, e eu não tenho problemas nenhuns também em ler sobre figuras que são diametralmente opostas a mim ideologicamente. Caramba, acham que eu nunca li o Manifesto Comunista? Eu tenho que saber exatamente o que pensam os meus adversários políticos para os poder combater de forma mais eficaz. E eu acho que é um ato de humildade nós reconhecermos quando há capacidade intelectual do lado oposto ao nosso politicamente, até porque esse reconhecimento significa não desvalorizar o adversário, porque desvalorizar o adversário, se for mal feito, pode significar a nossa derrota política. Portanto, não se pode subvalorizar o adversário nunca. E é importante que se leiam, até para o desafio do pensamento crítico, quer dizer, caramba, se uma pessoa só lê aquilo com que concorda e só vê sobre figuras relativamente aceites politicamente corretas, vamos dizer assim, não há pensamento crítico, não há desenvolvimento, e isso é uma coisa muito importante para desenvolver grandes líderes. E o Dr. Salazar, e à semelhança de figuras à esquerda, tenho aqui um livro de discursos do Lenin, por acaso não sei onde é que está algures por aqui, tenho aqui algumas biografias do Dr. Salazar, tenho aqui o Manifesto Comunista, portanto, do modo geral, até na lógica de um estudante de ciência política, eu tenho que ter estas obras, porque é uma questão de interesse até académico, e
tem que se ter brio académico. Uma pessoa que estuda ciência política não pode não ler o Manifesto Comunista, quer dizer, não tem lógica, tem que ler, obviamente, tem que saber exatamente o que lá está. E eu que estou num campo de combate político tenho que reconhecer, obviamente, o mérito dos meus adversários, saber quem é que são e saber em que é que consiste as agendas dos meus adversários para as poder combater de forma mais eficaz. Portanto, isto dito hoje era um drama completo, mas a mim não me choca nada que Paulo Portas diga uma coisa destas, porque para mim faz-me todo o sentido o que é dito. Era um homem que, a seu nível, foi o último português com importância no mundo. O último político português com real importância no mundo. Não naquilo que dizia, mas porque foi o último político do Império. Bom, e, portanto, o grande feito dele, evidentemente, estava na visão e na incapacidade de perceber que o regime não lhe sobreviveria muito tempo. E na imensa ousadia que é um homem político considerar, ou quase desejar, que um regime se esgota em si próprio. No Dr. Cunhal, curiosamente, há aqui, em todo caso, um lado perdoável em ambas as figuras, que é, você repara, Joaquim Letria, que, e isto é muito impressionante, e eu percebi isso um dia quando entrevistei o Dr. Cunhal. São figuras que acreditaram naquilo que acreditaram desde os 15 anos de idade. Não é possível pedir a um homem que desde os 15 anos de idade acredita que o comunismo é o sol da terra. E já lá vão 60 anos, praticamente. Ele é quase contemporâneo, é mais do que contemporâneo da Revolução Russa. Ou um homem que instalou, construiu, preparou, sofisticou um regime todo à sua medida, como foi o Dr. Salazar, não é possível pedir-lhes que mudem de opinião. Nem é justo. Eu devo dizer-lhe que esse lado é um lado mais perdoável. Eles não são homens com idade para mudar de opinião. Não é possível pedir ao Dr. Cunhal hoje que diga tudo o que eu disse é mentira, tudo o que eu vi não existia, aquilo era tudo mentira. Bom, meus caros, esta foi a intervenção de Paulo Portas. Permitam-me discordar da última parte por uma simples razão. Eu acho que, por mais doloroso que seja, e aliás, eu próprio já o fiz publicamente, e eu não sou uma pessoa com a craveira e a inteligência das pessoas mencionadas, de longe não me estou a equiparar, nem de perto nem de longe, nem pela idade, nem pela capacidade intelectual, nem por outras razões que são óbvias. Eu acho que se há coisa que o ser humano tem muita dificuldade de fazer é a seguinte frase: eu estava errado, peço desculpa. E isso acontece com muita frequência. Aliás, eu aqui no canal tenho fases, seguramente, não tenho dúvidas nenhumas, em que falho mais do que acerto, e durante muito tempo, se calhar, passam-se semanas em que eu não dou uma para a caixa. Isso pode acontecer com muita frequência. Não tenho dúvidas nenhumas que isso aconteça com alguma frequência. Mas eu acho que algo honesto de se fazer, aliás, duas coisas honestas de se fazer são batermos-nos por aquilo em que acreditamos, e se nos apercebermos de que estamos a defender algo errado, não levarmos essa defesa até ao fim, única e exclusivamente porque a fizemos demasiado tempo. E eu aqui permito-me discordar de Paulo Portas. Eu acho que se defendermos algo errado, e podemos defendê-lo sem nos apercebermos, sem dúvida nenhuma que isso pode acontecer, somos humanos, somos limitados, e todos nós somos limitados. Cada um tem as suas limitações, cada um tem o seu ritmo de aprendizagem e de absorver informação, mas sem dúvida nenhuma que podemos estar anos e anos a defender algo errado. E eu conheço alguns exemplos de figuras que eu leio no dia de hoje que tiveram uma mudança completa do ponto de vista ideológico, até dos homens fortes do século XX. Basta ver o percurso político de figuras como foi, por exemplo, o Benito Mussolini. O Benito Mussolini liderava um jornal chamado Avante, que também tem o seu quê de curioso, e o Benito Mussolini partilhou o Partido Socialista Italiano com António Gramsci. É verdade, isto é importante que se diga. E, portanto, uma das grandes figuras da esquerda do século XX, como é Gramsci, partilhou o Partido Socialista Italiano com o Benito Mussolini. E o que é que vocês dizem sobre isto? Há, obviamente, uma mudança ideológica numa figura como é Benito Mussolini. Caramba, o que está a ser dito não é que o Benito Mussolini passou a defender algo certo. No meu entender, não passou. Mas fez uma mudança radical ideologicamente. Há alguns que argumentam que não terá feito assim uma grande mudança, mas eu argumento que ele fez uma grande mudança do que eu li da sua biografia, e eu acho que há figuras por esse mundo fora que demonstram que mudar de opinião é
chato, é doloroso às vezes, porque defendemos muito euforicamente determinadas coisas que podemos chegar à conclusão que são erradas, mas eu acho que só há 2 atos de honestidade que se pode ter do ponto de vista de convicções políticas. Defendê-las até à última e, quando nos apercebermos que estamos errados, darmos o braço a torcer e irmos dormir descansados, porque a vida amanhã continua e amanhã é um novo dia, as coisas são assim. Eu próprio, como eu digo, não me estou a equiparar do ponto de vista da craveira intelectual de figuras que eu mencionei até agora, mas o que é facto é que eu tento, sempre que me apercebo que cometi um erro, e cometo-os com muita frequência, e às vezes até erro mais do que acerto, eu tento vir a público e esclarecer esses erros e até pedir desculpa por eles. Já o fiz várias vezes, as pessoas que me seguem desde o início sabem disso. E, portanto, às vezes falhamos e as coisas são assim e temos que encarar isso com alguma naturalidade. E, portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Parece que Paulo Portas fez aqui um comentário nos anos 90 que seria completamente intolerável nos dias de hoje, e é esta questão que eu acho que falta cada vez mais no Ocidente, é a liberdade real de pensamento, para podermos olhar seriamente até para determinadas figuras políticas e dizer: caramba, eu não concordo com censura, eu não concordo com preços políticos, eu não concordo com perseguição política, mas há ali uma figura com mérito, há ali uma figura que tem capacidade intelectual e que essa capacidade intelectual tem que ser reconhecida, tem um percurso académico admirável. E isso tem que ser reconhecido e não temos que ter problemas de o fazer porque defendia coisas que consideramos erradas. Mais uma vez digo, também considero perseguição política, censura, falta de liberdade de expressão. Isso para mim não é discutível. É errado combater-se a liberdade e a liberdade de imprensa e de expressão e a liberdade de reunião até. É completamente errado combater-se isso, mas efetivamente há méritos a reconhecer, nomeadamente da craveira intelectual de determinadas pessoas que foram mencionadas. E, portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.